nacionalistas de terceira posição e também conhecido nos meios católicos. O nome dele é Rafael Queiroz, eu conheço ele já há alguns anos e chamei ele para fazer uma participação aqui no canal. Aqui a gente já contou com diversos nacionalistas, mais à esquerda e mais à direita, como o Adriano Benayon, Eduardo Paulo, Felipe Quintas, Aldo Rebelo. E hoje eu e o Rafael Queiroz, meu xará, vamos falar sobre o futuro do nacionalismo no Brasil. A gente aí está vendo algumas candidaturas surgirem no meio nacionalista, como, por exemplo, do Cabo Daciolo, que mostra que ele vai concorrer mais uma eleição, demonstrando ser um nacionalista, e também agora o Aldo Rebelo, que já é um homem mais experiente, que tem uma visão, na minha opinião, até um pouco melhor de Estado. Acho que essas candidaturas vão trazer para o Brasil, não só em questão de ganho eleitoral, por exemplo, vão ganhar a eleição. É muito difícil que ganhem a eleição. Mas para o debate nacionalista e para o ideal nacionalista, que isso fortaleça muito, né? Sem dúvida. Mirko, boa tarde aí ao pessoal do canal. Agradeço o convite. E quanto à pergunta que você faz, eu acredito que a gente está num momento de semeadura. Ou seja, nós precisamos lançar as sementes. Talvez nós não vejamos a árvore frondosa crescer, a árvore do nacionalismo, mas o importante nesse momento é que a gente abra uma corrente nacionalista, uma alternativa nacionalista no campo político, né, no campo partidário, coisa que nós não tínhamos anos atrás. Os últimos, melhor dizendo, candidatos mais ou menos nacionalistas nós tivemos com mais solidez foram o Enéas e o Brizola. Tá? O Levi Fidelix, em 2014, pendia um pouco para isso. Nós tivemos em 2018 o Daciolo, que tem até preceitos de caráter nacionalista, mas, como você bem colocou, ele não tem uma visão sólida de Estado como tem o Aldo, né? Que é uma pessoa que tem vasta experiência no campo político, um conhecimento de filosofia política, teoria política, ciência política. O Daciolo é um sujeito mais intuitivo, mas que, de certa forma, a candidatura dele em 2018, ao meu ver, mostrou que essa veia, né, do nacionalismo está viva. Ela está viva. E o importante é que a gente tenha o máximo de candidatos dessa linha. E se nós tivermos 2 em 2022, é um ganho. Eu, particularmente, preferia ver Aldo Daciolo numa mesma plataforma, numa mesma chapa. Não sei se Daciolo como o presidente, o Aldo como vice, ou vice-versa, mas os dois na mesma chapa seria uma coisa muito boa, porque uniria o útil ao agradável, não dividiria voto. E, nesse momento, a gente precisa unir o máximo de esforços contra, seja essa esquerda democrática, liberal-democrática que está aí, seja essa direita pseudo-patriótica, mas que tem uma linha americanista. Enfim, mas, de toda forma, 2 candidatos mostram a pujança, né, das ideias nacionalistas, a coisa crescendo, a coisa tomando corpo. A gente está conseguindo, pela internet, quebrar as altas barreiras que foram impostas pelo sistema para discutir a questão do interesse nacional, que não é interesse do sistema atual, cujo grande objetivo é planificar, né, uma nova ordem mundial, onde as nações vão virar uma espécie de federações, né, de um sistema global, né, mundialista. Enfim, a gente sabe também que existem diversos vieses de implementação desse globalismo. Também não pode cair na ideia de que o globalismo é uma coisa unitária. Mas o fato é que hoje a dialética ela é nação versus globalização, né? Nacional versus global. E o Aldo e o Daciolo são os candidatos que melhor representam essa realidade, enquanto que os outros, na verdade, são apenas maneiras diferentes de inserir o Brasil na globalização.
um de forma social-democrata, outro de forma estritamente neoliberal, se bem que a social-democracia hoje também adotou o neoliberalismo, de uma certa forma, não brutal como o bolsonarismo, mas adotou, enfim. Então, eu penso que é fundamental essas duas candidaturas. Eu tendo a concordar com você, não é? Eu apoio também essas duas candidaturas, e eu vejo o seguinte, não é? A agenda global, todos nós sabemos que existe uma agenda global, principalmente aqui no Ocidente, aqui no Brasil especificamente, eu vejo ela entrando através de ONGs, financiamentos estudantis, de bolsas de estudo, sempre é disfarçado de Renova Brasil, em financiar a juventude, numa próxima geração se tornar político. A gente teve aí a Tabata Amaral votando favorável à privatização dos Correios na última votação. Pois é. E o Ciro Gomes apoiou a candidatura dela, ele que se coloca como candidato nacionalista. Então ficou um pouco difícil você levar a sério o candidato que se coloca como desenvolvimentista nacionalista e que certamente boicotaria uma candidatura minha ou sua por considerar extremista demais, sem por dúvida, taxar de ultranacionalista, mas vai lá e apoia a candidatura de alguém que já veio de um grupo que é financiado com outros interesses, esses grupos. Né? sem dúvida. Logo, gaba de que 40 anos de vida pública. Eu até comentei com o Aldo o seguinte, que ele falou, bom, o primeiro enfrentamento que devemos ter é o enfrentamento nas ideias. Só que até o enfrentamento nas ideias fica difícil a gente ter até mesmo na universidade, qualquer outro meio. Porque automaticamente, quando nos posicionamos como nacionalistas econômicos, como nacionalistas culturais, né, o que acontece? Somos taxados de autoritários. E por sermos autoritários, entre aspas, não podemos sequer discutir e participar dos debates. Ou seja, a gente cada vez mais é censurado. Outra coisa também, confrade, nós temos aí diversos partidos políticos no Brasil. Chegamos perto de 40 já. Estamos perto de 40 partidos políticos. Que é que já não passou, porque todo dia surge um novo. Mas nesse partido é essencialmente nacionalista. Então mostra que o verdadeiro inimigo do sistema é o nacionalismo. E aí, já passando a bola para você, é o seguinte, o movimento nacionalista, ele é fraco em força hoje no Brasil, pelo menos na minha opinião. O movimento, por exemplo, anarcocapitalista aí, do Paulo Cogos, daquele... É mais organizado, né? E faz mais barulho na internet do que a gente que é nacionalista. Eu também não estou mais nem no Facebook mais. Eu vejo que o nosso movimento, além de não ter tanto barulho na internet, também tem muita divisão interna, não é? E aqui, quando surge uma candidatura como Aldo Rebelo, como Cabo Daciolo, surge um movimento nacionalista que é inimigo do outro para ir apoiar o cara, mas falar mal dos outros grupos nacionalistas, ao invés de falar mal dos liberais, que são quem realmente é o perigo para a nação. Os verdadeiros inimigos. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão do divisionismo do movimento nacionalista, né, a fragmentação, e também sobre as eleições de 2022, que, ao meu ver, vai para o segundo turno, de qualquer maneira, Lula e Bolsonaro. E o que você pensa sobre isso? Bom, sobre essa divisão, Mirko, eu penso o seguinte, existe uma grande confusão no meio nacionalista, no meio dos nacionalistas, melhor dizendo, a respeito do que seja o nacionalismo. Eu, recentemente, no meu canal, dei um curso, terminei agora, né, um curso sobre a história do fascismo, e existe uma dificuldade de tratar desse assunto aqui no Brasil, é como se o fascismo fosse a encarnação de Satã. Na realidade, o fascismo é não só a síntese dos nacionalismos do século XIX, como a origem dos nacionalismos do século XX. E eu comecei esse curso justamente para... Está dando um retorno aqui no som, não sei se está acontecendo aí também. Está normal? Tá. Então, eu comecei esse curso com o objetivo justamente de esclarecer, né, o público
a respeito de quais são os eixos centrais do pensamento nacionalista, que existe uma origem do pensamento nacionalista, lá em Herder, no século XIX, aí vem com o Maurras, depois passando pelo Sorel, que são influências que vão ser agregadas dentro do fascismo. O fascismo era um grande agregado de ideias, e que as pessoas não conhecem aqui no Brasil, né? E por isso também compram um discurso que parece nacionalista, mas não é. Foi o caso, por exemplo, do Bolsonaro, que parecia, né, encarnar, incorporar essa ideia nacionalista, mas não é. De nacionalismo não tem nada. Então você tem grupos, por exemplo, aqui no Brasil que defendem, não vou citar o nome aqui, quem tiver um pouquinho de tino vai saber de quem que a gente está falando. Tem o meio nacionalista, vai saber, né? Tem grupos que defendem, por exemplo, bantustões indígenas no Brasil, que defendem um indigenismo, de uma certa maneira, disfarçado. Não esse indigenismo da esquerda, mas um indigenismo à la René Guénon, à la Fritz J. Schuon, né? Uma coisa esotérica. Que, enfim, não tem nada a ver com nacionalismo, porque se você defende bantustão dentro do país, né, você está defendendo não a unidade nacional, mas a divisão da pátria em diversos feudos, né? Eu já vi gente, por exemplo, do nacionalismo defendendo pautas como redução da natalidade. Eu participo de vários grupos aí que o pessoal me coloca no WhatsApp. E, quer dizer, o cara não está entendendo nada do que realmente está acontecendo, né, no mundo, no país. Você vai defender pauta de redução da natalidade num país que já está em baixa natalidade, cujo território daria aí uns 400 milhões de pessoas tranquilamente, e aí o cara vem com uma ideia, por exemplo, norte-americana, né, não, tem que exterminar a raça X, a raça Y, um negócio que não tem nada a ver com o Brasil. Tá? Você tem nacionalistas que defendem privatização, eu já vi isso. Né? Não, o melhor modelo para o Brasil se desenvolver é o livre mercado, né, esse modelo norte-americano. O cara também não entende. A gente teve até a oportunidade de falar lá no canal do André Nunes, recentemente, que os americanos, né, o Estado americano é liberal para dentro, não para fora. Para fora ele é protecionista. Então ele desburocratiza a coisa lá para o empresário nacional, mas para o empresário que vem de fora, a burocracia é a máxima possível, né, para dificultar. Enfim, então há uma desorientação generalizada a respeito do que seja, né, nacionalismo. Eu acredito que, para a gente seguir num caminho de unidade aqui, isso que o Aldo falou é fundamental. As pessoas precisam entender o que é nacionalismo, na sua fonte, na sua origem, as suas raízes teóricas, né, nacionalismo enquanto pensamento político. As pessoas não entendem, por exemplo, as pessoas não leram um Herder, as pessoas não leram Charles Maurras, as pessoas não leram Georges Sorel, as pessoas não leram Maurice Barré, que são os pensadores que deram origem à terceira posição nacional. As pessoas não leram um D'Annunzio, né? Um Mussolini, um Gentili, enfim, porque até o preconceito, peraí, fascismo. Existe muito isso também, né? Principalmente... Nem mesmo aqueles socialistas utópicos, né, que eram chamados de socialistas utópicos, que basicamente já falavam sobre essa economia nacional. Sim, exato. Então, o problema do Brasil, em boa parte, né, desses meios nacionalistas, é que o nível por muito baixo. Né? Em segundo lugar, há muita molecada, né, que gosta de falar e não de ouvir. É gente que não gosta de ouvir. E essa molecada tem que começar a escutar quem sabe, quem entende do riscado. E tem muita gente falando e pouca gente ouvindo. Muito cacique para pouco índio. E, por outro lado, você tem movimentos internacionais que se apresentam como nacionalistas e tal, mas que defendem, por exemplo, um modelo chinês para o Brasil, um modelo russo para o Brasil, que defendem teorias que foram construídas aí por teóricos que não são brasileiros. E aí alguns poderão dizer, não, mas você está se baseando em Herder, lá em Maurras, você falou de Maurras, né, um francês, o Herder, um alemão.
Sim, só que é o seguinte, a gente vai trazer isso para cá dentro dos nossos moldes. E a gente tem pensadores aqui brasileiros que adaptaram essas ideias à nossa realidade. Pega um Gilberto Freire, um Oliveira Viana, e tantos outros autores que a gente poderia citar, pensamento nacionalista brasileiro, que a gente não precisa se valer de Olavo de Carvalho, que, embora seja brasileiro, representa uma visão norte-americana, nem de Alexander Dugin, que é um cara que está interessado na montagem de um império eurasiático. Não tem nada a ver com nacionalismo, né? Tem a ver com uma outra plataforma que, de certa maneira, é antiglobal, porque o projeto global hoje é um projeto essencialmente ocidental, né? Aldeia global, sociedade aberta, que inclui, de certa maneira, também a China, né, como fábrica do mundo. E aí isso também precisa ser falado, porque tem algumas pessoas que acreditam que a China pode ser um polo de oposição ao globalismo. Mas peraí, a China hoje está totalmente dependente da economia dolarizada norte-americana, né? Ela é a fábrica, né, que fornece os bens de consumo da sociedade americana. Então ela está integrada, de certa maneira, né? E aí tem uns caras que vêm, não, porque na China está havendo um processo de revisão do marxismo através do Confúcio, e, enfim, isso não tem absolutamente nada a ver com nacionalismo, não tem a ver com o nacionalismo ocidental, primeiramente, né, que surge lá na Europa, e nem com o nacionalismo brasileiro, a lá Brasil, né, que tem os seus autores nos quais a gente pode se basear para construir uma via concreta, né, de construção, de restauração do país, porque também tem muita coisa que foi abandonada, foi jogada fora, e de construção do que ainda não foi construído, né? O que o Aldo fala lá naquele livro, né? O Quinto Movimento. Tem muita coisa a ser feita ainda. Enfim. E aí, para você completar sobre a eleição de 2022 do Lula-Bolsonaro Sim. no segundo turno. A tendência que a gente vê é essa mesmo que você falou, Lula e Bolsonaro no segundo turno, infelizmente, né? A nossa estratégia, né, como eu falei no início, é a da semeadura nesse momento. Então, a gente sabe muito bem que nós não temos força suficiente para ganhar uma eleição no momento, mas a gente pode vir a ter. E apoiar essas candidaturas nacionalistas em 2022 é fundamental. Em 2018, por exemplo, eu levantei a bola do Daciolo, tantos outros, e agora ele vai voltar, né, a ser candidato novamente à presidência da República, imagino eu, e nós já temos aí uma outra candidatura que é do Aldo. Então, quer dizer, você tem de uma eleição para outra uma evolução. E daqui a pouco, quer dizer, em 2022, quem sabe, a gente pode ter aí alguma chance. Então, o fundamental é que a gente vote num desses candidatos, né? Quem preferir votar em um, vota, quem preferir o outro, vota no outro. Mas não deixar de votar neles. Sob a perspectiva de que não vão ganhar, né? Até porque a gente também não sabe o que pode acontecer no meio de uma eleição. Eleições são bastante incertas. A última eleição de 2018, o Bolsonaro estava com 23%, 24% ali no momento da facada, né? E ele deu um salto depois da facada, enfim. Se não fosse a facada, será que ele teria subido ali para os 46, 47, né, no primeiro turno? Não sabemos. Então pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que alavanque aí um desses nomes e eles podem até virar uma figura que no segundo turno venha interessar um desses candidatos, né? E aí você vai ter que ter ali um arranjo, uma reestruturação da campanha de algum deles para conseguir vencer, né? Sei lá, o Lula fazendo algum acerto com o Aldo ou o Bolsonaro, quem sabe, ou com o Daciolo, ou com o Aldo e Daciolo, para poder vencer no segundo turno. Quer dizer, não é o melhor cenário, obviamente, mas já é alguma coisa, já é um ganho, né? Se bem que eu acho difícil isso acontecer, mas vai que acontece. É o que eu sempre falo, uma candidatura, quando ela chega, por exemplo, em terceiro ou quarto lugar, com uma grande
questão de votos, o que vai acontecer no segundo turno? Os candidatos que forem para o segundo turno vão querer o apoio dessas candidaturas. Sem Né? dúvida. E aí há a negociação. Não é? Exato. Exato. Para eu ou eu vou ter alguma voz no governo, ou você vai ter que usar alguma coisa, né? Como, por exemplo, Lula e Bolsonaro no segundo turno, Lula precisa do apoio do Aldo Rebelo. Né? Rebelo pode impor aí alguma diretriz, por exemplo, ainda menos identitária por parte do PT. Exatamente. Vai ter que fazer concessões, né, para conseguir o apoio dele. E o que eu fiz em 2018 foi, por exemplo, no segundo turno eu votei nulo, porque votei no Daciolo de novo, né? Porque assim, a minha ideia era quem quer que vencesse com a margem mínima de votos, para ter bastante dificuldade de governar, né? Para o estrago ser o menor possível. Então, no momento que a gente está, no contexto que a gente está, é isso que a gente pode fazer. Né? Acho que a gente tem a mão no momento. Mas pode acontecer, sei lá, de aparecer aí, de repente, um grande patrocinador para a campanha do Aldo Daciolo, ou um acerto entre os dois, e aí, sei lá, juntar setores que estão cansados dessa polarização e eles chegarem até no segundo turno. Não é possível. É difícil? É bem difícil. No momento atual, é bem difícil vislumbrar isso. Mas não sei. Tá? Política, as coisas mudam muito rápido. Né? Igual quando você olha para o céu. Né? Você olha para a nuvem, ela está de um jeito. Daqui a pouco você olha de novo, não tem mais nuvem no céu. Está tudo aberto, então está caindo uma chuva. Enfim, política tem disso. E o que você pensa sobre essas recentes manifestações de esquerda e direita? Né? Manifestações de esquerda, que no caso estão reivindicando comida no braço e vacina no prato, essencialmente, e alguns setores dentro desses próprios grupos estão depredando estátuas de monumentos, e ao mesmo tempo agora você tinha, né, porque ontem na Câmara foi derrubado, né? Mas a última reivindicação da direita nas ruas foi a questão do voto impresso. Como você vê essas manifestações, tanto de esquerda quanto de direita, e também o que está se passando com a economia brasileira? Há em andamento um processo claro de privatização da Eletrobras e dos Correios, e ninguém fala disso, nem a direita nem a esquerda que estão nas ruas. Pois é. É bem notado, né? Ninguém coloca isso em foco. Bom, eu penso o seguinte, Mirko. Primeiramente, sobre a questão do voto auditável, para depois passar para a questão do Borba Gato. Eu acredito que a ideia do voto auditável é até legítima a discussão. Outrora, figuras célebres trouxeram isso à baila, mas o problema é o modo que a coisa está sendo discutida, que é para tumultuar. Eu vejo que a direita hoje ela não tem mais cartas na manga, essa direita bolsonarista, então ela usa isso daí para tentar tumultuar a eleição de 2022 e talvez tensionar no sentido de Bolsonaro conseguir puxar um golpe por parte de militares insatisfeitos com o contexto político partidário no Brasil. Tá? E, de uma certa maneira, isso também é uma forma de capturar um ressentimento cada vez mais crescente da população com o atual sistema. A gente tem visto isso nas últimas eleições. Basicamente, um terço da população, ou um pouco mais de um terço, não vota em ninguém. Então, Bolsonaro ele tenta capturar isso, que é um sentimento legítimo, para um projeto legítimo, que é um projeto neoliberal, de rentismo e de entreguismo. Né? Porque, imagina, um golpe para derrubar o STF e fechar o Congresso. Né? Bom, eu não tenho nenhuma simpatia pelo atual STF nem pelo Congresso, né, que nós temos hoje. Mas, convenhamos, um regime de força bolsonarista seria pior ainda, né, por N razões que a gente sabe quais são. Então, eu vejo essa questão do voto auditável da seguinte forma. A direita usa isso para desfocar a população da questão social, porque o governo Bolsonaro é um desastre nesse plano. As pessoas estão tomando aí sopa de osso, estão comendo pé de galinha. Então, para não falar disso, vamos falar de eleições.
vamos falar de aperfeiçoar a democracia, ao mesmo tempo que eles vêm com o papo de que são antissistema. Antissistema é uma ova. E quem é antissistema não fala de aperfeiçoar a democracia, fala simplesmente de derrubar o negócio. Né? Por outro lado, a esquerda ela retroalimenta isso daí, né? E usa esse discurso bolsonarista de voto, tem que ter voto auditado, senão não vai ter eleição, para falar da ameaça fascista, né? Da ameaça autoritária, da ameaça nazista, do quarto Reich que virasse o Bolsonaro der um golpe, etc. E como você falou, ninguém fala da questão do desemprego, da fome, né? Das privatizações e etc. É o caso também, né, desse pessoal da Revolução Periférica aí, que atacou a estátua do Borba Gato. É interessante sobre essa questão do Borba Gato é o seguinte, o pessoal caracterizou o Borba Gato como um caçador de índios, um genocida de populações indígenas, mas o Borba Gato era fundamentalmente um caçador de esmeraldas. É preciso dizer isso. E, em segundo lugar, essa crítica que eles fizeram ao Borba Gato como um símbolo do projeto colonizador lusitano, no qual o índio e o negro não estavam inclusos, teve até um imbecil, o Christian Lynch, que veio falar isso. Não, esse protesto foi porque esses grupos aí que fizeram protesto, eles não se sentem representados dentro do projeto de Brasil. Eu cheguei até a perguntar ele lá no Twitter, né? Peraí, os caras fizeram protesto, são indígenas, descendentes dos povos que foram genocidados pelo Borba Gato? Ora, mas se houve genocídio, como é que tem descendentes desses índios genocidados? Uma coisa completamente lógica. Quem falou isso foi o Christian Lynch, que é um cientista político. E depois quem compartilhou foi o Pedro Doria, um jornalista de bosta. Né? Eu conheço. Enfim. Só o jornalista, esse camarada eu não conheço, não. Enfim. E os caras não lembram, não recordam, por exemplo, que os primeiros a fazerem críticas aos bandeirantes foram os jesuítas. Então, a relação de agravos de 1628, que é um documento jesuítico, acusando o Raposo Tavares de ter cometido crimes. Então, assim, essa coisa de ver o bandeirante como uma figura que era estritamente representante de um projeto colonial português é burrice. O bandeirante, na verdade, era um aventureiro, e aqui eu já deixo claro logo que eu não tenho nenhum problema de ver os bandeirantes como heróis nacionais, em que pese os crimes que alguns deles cometeram, mas eles foram responsáveis pela expansão do território. Sem bandeirantismo não teria tido não haveria Brasil hoje em dia, né? Então o que nós temos que ressaltar no bandeirantismo é isso, o papel que eles tiveram na formação do Brasil. Sim. Você queria comentar? Não, sim. Até porque a economia do mundo naquele período ali era uma economia escravagista. Sim, exato. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. É a mesma coisa hoje, você está inserido numa economia completamente liberal. Aí o camarada daqui 200 anos, que houve uma derrubada do sistema, aponta algumas práticas liberais feitas por você na sua vida pessoal, como se fosse uma contradição. Né? Você está inserido no sistema. Não é? Exatamente. Nós somos da área de história e sabemos que em determinado período do Brasil, boa parte dos escravos não eram de uma pessoa que tinha um monte de escravos. Eram de pessoas comuns, ditas classe média, cometendo anacronismo, que tinham 2 escravos. Portanto, o cara que tem 2 ou 3 escravos, o cara não vai construir um mucambo, não é? Uma senzala. O escravo normalmente vai ter a mesma vida que o seu senhor tem. Exato. Nas Minas Gerais acontecia muito isso. O cara comprava um escravo que morava dentro da cabana com ele, garimpava com ele, e o que o escravo comia era o que o dono comia. Quer dizer, o mesmo padrão de vida, a mesma qualidade de vida. Né? Porque hoje no imaginário popular, intencionalmente, é o seguinte, de que quando se fala em escravidão, a primeira coisa que vem na cabeça é um preto sendo açoitado, não é? Teve isso também, mas não foi só isso. Exato. Teve isso, mas isso também não foi a estrutura majoritária, porque uma coisa que tem que lembrar, Mirko, é que aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XIX,
a maioria da população era negra, era de escravos negros. A minoria era branca, era de portugueses ou de descendentes portugueses, né? De maneira que o senhor tinha que contemporizar todo momento com o escravo. Ele não podia tratar o escravo com brutalidade, porque senão tinha uma revolta e ele perdia a cabeça. Tem um historiador que mostra muito bem isso, que é o Manolo Florentino, né? Que inclusive foi impedido de dar palestra em várias universidades públicas no Brasil por causa da obra que ele escreveu, das obras que ele escreveu, mostrando que a escravidão no Brasil foi branda. Agora, com isso, a gente está dizendo que não houve crueldade, não houve brutalidade. A escravidão em si já é uma brutalidade. A gente também não está dizendo que os bandeirantes cometeram atos brutais, cruéis. Cometeram, mas eles foram importantes para a formação do Brasil. Né? E outra coisa, o que era o bandeirante? O bandeirante era uma espécie de mercenário, um aventureiro que podia ser contratado tanto pelo governo geral, como foi, muitas vezes, para explorar áreas, descobrir veios de diamante, etc., como muitas das vezes agia à revelia do poder português, como foi no caso da Revolta dos Emboabas. O Borba Gato se colocou a favor de São Paulo, dos paulistas, contra o interesse português, que era de abrir as Minas Gerais, né, para exploração generalizada. Enfim, então, quer dizer, a figura, né, do bandeirante é uma figura contraditória. Não dá para você encaixar perfeitamente a figura do bandeirante no modelo de o bandeirante era o braço da colonização portuguesa. Né? Ele, ora ele seguiu uma lógica, né, colonialista lusitana, assim, quando ele servia lá ao governo geral, como foi o caso do Borba Gato, que foi descobrir uma serra de Sabará, Bussu, por ordem do governador Afonso Furtado, governador geral, mas ora não era. Então, a figura do bandeirante era uma figura contraditória, mas que não deixou de ter a sua importância, porque, como diz um historiador famoso, as bandeiras eram cidades em movimento. E lembrar que as bandeiras também eram, vamos dizer assim, ações de interesse privado, ou seja, diferente das entradas. As entradas eram expedições oficiais do governo português aqui no Brasil. As bandeiras não, eram expedições de iniciativa privativa. Podia ser de um senhor de terra que queria índio para trabalho, né, agrícola, e aí contratava um bandeirante para fazer a captura. Ou então, um outro que tinha escravo negro, tinha fugido para um quilombo, que precisava trazer de volta o escravo para a terra. Enfim. Então, esse pessoal, rapaz, precisa estudar, né? Precisa estudar porque... Mas eles não têm ideia de estudar, porque, na verdade, eles querem montar uma ideologia que é a seguinte: o Brasil seria um país dividido em 3 partes, um país de índios, um país de brancos e de negros. Então, os índios têm que tomar vingança contra os brancos, e os negros também. O Casagrande, rapaz, foi ontem que eu estava vendo isso aí, dizendo assim, que todo branco tem que se sentir culpado. Aqui, todo branco no Brasil tem que se sentir culpado. Mas quem é branco no Brasil? Quem é branco? Vamos lá. Bom, é o fenótipo, porque eu conheço gente branca, fenótipo branco, mas que os pais são negros. Porque tem um bisavô lá que era alemão, que era português, sei lá. Sim. Eu por exemplo, sou mestre de italiano, mas você pegar... Tem cara que é filho de negro que é mais branco que eu. Pois é, rapaz, exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. A primeira menina com quem eu namorei, ela era branca, mais branca que eu. O pai dela, mulato, e a mãe negra. O pai dela, mulato, de olhos verdes. E ela branquinha, porque os avós eram brancos. Pois é. E aí a gente ainda falando sobre esses movimentos, evidentemente, esse negócio de quebrar estátuas e monumentos não é um fenômeno do Brasil. Isso daí você teve no Chile, com a queima também de igrejas, naquela revolta que teve. A gente teve nos Estados Unidos, quando assassinaram George Floyd, e a partir dali se espalhou para o mundo inteiro. Sim, sim. Ou seja, os financiadores do Partido Democrata, que foi o partido que se beneficiou diretamente disso, porque a eleição estava à porta dos Estados Unidos. Exato. Né? Agora a gente tem uma eleição também na porta do cenário brasileiro, não é?
agora em 2022, e a gente começa a ter essa explosão de movimentos. Lembrando que esses movimentos começaram ainda o ano passado, quando teve a morte da camarada no Carrefour, e aí as torcidas antifascistas, ditas antifascistas do Brasil, no meio da pandemia. Isso daí não foi genocídio. Não, isso não, isso não. Quebraram estátuas, né, lá no Paraná, me parece, atacaram monumentos, se eu não estou enganado. Quebraram também a do Padre Anchieta. Pois é. Só que aí esse pessoal mesmo que aparece na internet falando assim, olha, pegou fogo na Cinemateca, pegou fogo no Museu Nacional, não é? Pô, vocês estão botando fogo, quebrando estátuas e monumentos. Exatamente. E ocorreu por acidente num órgão público brasileiro. Não tem como levar a sério. É contradição absoluta. Hoje eu estava vendo o Eduardo Bueno, que é um cara que escreve sobre história. Ele não é historiador, não. Eu até tenho umas críticas ao posicionamento do Bueno, mas nesse ponto aí do Borba Gato foi perfeito. Ele disse o seguinte, que a estátua do Borba Gato ela representa a arte genuinamente brasileira, porque o cara que fez a estátua, ele fez com vamos dizer assim, um molde, né, arquitetônico, ali, estético, completamente diferente do que é a estatuária tradicional, que vem da Europa, coisa de estátua de bronze ou de mármore, etc. Eu estava explicando isso, o cara pegou cerâmica, que é utilizada pela classe baixa, pela classe média, para fazer obra em casa e fez a estátua com aquelas cerâmicas. A reutilização de cerâmicas é uma coisa estritamente brasileira. É um monumento, né, 100% brasileiro, de um artista que seguiu um modelo, né, de estatuária brasileira. Aí os caras vão lá e destroem isso. Quer dizer, é completamente absurdo. Os caras querem destruir a identidade nacional. Porque, para eles, a identidade nacional é a identidade. O Brasil, né, essencialmente, é um país genocida. Tem uma história de genocídio e de estupro. De brancos que estupraram negras e índias e que genocidaram negros e índios. É assim que eles veem o Brasil. É uma interpretação norte-americana da história do Brasil. Aí você vai no norte do país, você vê índio à beça. Aqui no Sudeste, pô, você vê gente pra caramba com genótipo indígena. Mas, pelo amor de Deus, genocídio indígena no Brasil, onde que isso aconteceu? Pois é, aí vamos caminhar já para o final desse bate-papo. Eu gostaria até que, já que você abordou a questão dos índios, né, eu também falei com o Aldo sobre essa questão das reservas indígenas, né? Correto. As reservas indígenas estão somente onde tem riqueza mineral, não é? Você não quer colocar, por exemplo, uma reserva indígena no semiárido nordestino, onde nem água tem. As reservas indígenas estão sobre a terra mais rica do mundo, não é? Principalmente no norte do Brasil. E aí, ao mesmo tempo, você tem o pessoal dos direitos indígenas, o pessoal do ecologista, né? Que ao mesmo tempo impede, por exemplo, de passar uma ferrovia, de ser construída uma hidrelétrica em determinada região, que pode colocar em risco uma determinada espécie de peixe que ninguém nem conhece, né? E a gente fica nesse debate eterno entre nós nacionalistas contra a mídia e o país não avança. A ponto, por exemplo, agora da gente ter risco real de apagão, a gente está pagando energia mais caro, por quê? Porque a gente não pode fazer obra, a gente não pode aumentar as termoelétricas, a gente não pode fazer nada. Exato. Você tocou num assunto fundamental. Eu estava a ver recentemente um documentário sobre a usina de Belo Monte. E eu nem sabia disso. A usina, ela hoje parece que gera 20% do total de energia elétrica que o Brasil consome. 10 ou 20%, agora não me recordo. É mais ou menos isso. E esse documentário estava mostrando o seguinte, que durante, né, o processo de construção de Belo Monte, o Ministério Público paralisou a construção da usina sob a pressão desses órgãos
ambientais, dessas ONGs, né, ambientalistas, que a gente sabe onde fica a sede, fica em Londres, fica em Nova York, ou seja, não são ONGs que representam o interesse nacional, são ONGs que representam o interesse internacional. Só para deixar claro, eu não sou contra a preservação do meio ambiente. Qualquer pessoa que tenha um pouco de racionalidade vai ser a favor. A gente precisa preservar recursos para o futuro, né? Temos que usar esses recursos de forma racional, de forma razoável. Agora, o que está acontecendo no Brasil é uma loucura. Esse documentário estava mostrando que a usina de Belo Monte, ela hoje tem a metade do tamanho que era para ter. O projeto original era para ela ter 2 vezes o tamanho que ela tem e para ela gerar 2 vezes a energia que ela gera. Tá? Então, você imagina, se essa usina de Belo Monte tivesse saído como no projeto original, nós não estaríamos à beira de um apagão. Parece que vai ter, né? Em 2022 vai ter apagão. Por conta da seca que teve esse ano, enfim. Pelo menos é isso que eles estão dizendo. Não sei até que ponto houve realmente essa seca, ou até que ponto isso foi também má gestão de governos anteriores que não souberam conduzir a questão energética no Brasil. Enfim. Então, quer dizer, a gente precisa discutir isso. Um modelo de desenvolvimento ambiental aqui no Brasil que garanta, né, a nossa soberania energética. Isso vai ser cada vez mais importante daqui para frente, porque as reservas petrolíferas estão acabando e o que a gente tem é água, e o Brasil é o país que tem maior potencial de geração energética com base hidráulica. E, obviamente, que se a gente ficar à mercê disso daí, vai ficar difícil, né? O Brasil pode, inclusive, aproveitar. Estava conversando recentemente com um amigo. O Brasil pode aproveitar, né, essa mudança, dessa transição aí de plataforma energética, porque o Brasil tem os maiores recursos hídricos do mundo, não só em termos de rios, mas também de aquíferos, né, no subsolo. E agora eu estava vendo o seguinte também, Mirko, esse jornal aí, a BBC, né, esse site da BBC, que é em inglês, começou uma campanha, rapaz, dizendo que hidrelétricas brasileiras estão matando peixe. Quer dizer, então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que voltar para a história? É isso que eles querem? A gente viva de extrativismo? Lembrando que, só te cortando, desculpa, lembrando que todos esses países que nos criticam em relação ao desmatamento têm muito menos floresta do que o Brasil, em porcentagem. Não estou falando em totalidade, porque vai haver uma discrepância, porque o Brasil é um país muito maior. Em números relativos, né? Em números relativos tem muito menos, né, que a gente. Muito menos. Se pegar a própria Alemanha, que andou pressionando o governo brasileiro, e eu sou um crítico do governo brasileiro, mas nem por isso eu vou comprar narrativa de países estrangeiros de que aqui há um desmatamento sem precedentes. Você lembra que quando tiveram aquelas queimadas no Pantanal, que foram provocadas por razões naturais, né, majoritariamente, alguns falam que teve um carro lá que explodiu, um carro a diesel, que causou também, né, um aumento daquele incêndio. Mas, enfim, se aconteceu isso, foi um acidente da histeria, né? E agora, eu estava agora aqui com a TV ligada, a Globo, dizendo que o INPE, acho que foi o INPE, né, mediu aí que o Brasil teve um desmatamento de tamanho da cidade de São Paulo, desde janeiro até agora. Mas ele não explica, pô, esse desmatamento é o quê? É provocado por ação humana ou é queimada natural da natureza? Porque isso acontece muito também, né? O Aldo Rebelo estava falando uma vez, uma coisa interessante, eu acho que serve para a gente explicar isso aqui. Alguns engenheiros, eles descobriram um veio de diamantes numa região, acho, de Rondônia, né? Ou melhor dizendo, descobriram não, eles têm uma hipótese de que haveria um grande veio de diamantes ali numa região, acho que de Rondônia, e esse veio ele fica justamente dentro de uma área preservada, né, numa reserva indígena. E é engraçado que essas reservas indígenas, elas têm tamanho de país, tamanho da Bélgica, outras são do tamanho da Holanda, Dinamarca
às vezes para 500 índios. É uma coisa absurda. E aí estava falando o seguinte, que existe uma grande pressão das ONGs para não explorar esse veio de diamantes, porque se você começar a explorar aquilo ali, vai criar um desequilíbrio no mercado internacional. Porque, quer dizer, o Brasil vai entrar com produto de diamante, né, produto em massa, e aí os caras que produzem diamante lá na África, né, que são empresas belgas, parece que majoritariamente, belgas, inglesas, etc., vão sair perdendo. Vão ter um concorrente de peso. Né? E fora que o valor do diamante também cai, né? Porque você vai ter mais oferta de diamante no mercado. Enfim. Então, tem vários interesses aí em torno disso. Eu não discordo que nós temos que, sim, observar normas ambientais. A gente não pode sair destruindo tudo aí. Eu, uma vez, visitei a hidrelétrica de Itaipu e existem realmente questões ambientais que têm que ser encaradas. O técnico lá que estava guiando a nossa visita estava falando que as fazendas que foram abertas ali na região do Centro-Oeste, né, assorearam a usina de maneira que ela tinha uma vida útil de 200 e tantos anos, agora vai ter uma vida útil de 100 e tantos anos, quer dizer, diminuiu quase que pela metade. Então, quer dizer, você tem que ter sim, né, uma norma ambiental. O cara tem ali um veio de rio na sua terra, ele vai botar ali uma mata ciliar para proteger e tal, mas tudo tem que conciliar aí, né? A questão ambiental com a questão também produtiva. E eu acho que aí é importante a nossa intervenção como nacionalistas para a gente despolarizar esse debate, porque assim, tem um pessoal da direita, também eu acho que é importante notar isso, que quer sair abrindo garimpo aí a esmo, sem nenhuma preocupação com as consequências de longo prazo. E tem um pessoal, que é o pessoal de esquerda, que não pode abrir garimpo de forma nenhuma. Né? Então tem um pessoal que quer sair desmatando, fazer agricultura extensiva, ou mesmo uma agricultura intensiva na Amazônia, sem um preparo, né, da terra, um preparo técnico, para você poder ter uma produtividade contínua. Porque quem já trabalhou na terra sabe isso. Você tem que saber lidar com a terra para ela sempre produzir, porque senão você esgota mesmo. Então tem que ter alguma preocupação ambiental. Não pode ser essa loucura, né, que alguns setores do bolsonarismo defendem. Mas também não pode ser essa camisa de força que a esquerda quer. Ele não pode derrubar uma árvore, pô. Hoje tem lugares aí do país que, se você, né, ligar uma serra elétrica, tu vai preso, pô. Tu não pode derrubar uma árvore. Tu pode cortar galho de árvore. Porque é o seguinte, esse pessoal bolsonarista, olavista, esse pessoal fala que não há problema nenhum com o meio ambiente. E há, nós sabemos que há. Exato. Por que eles falam isso? Eles falam isso porque eles são os defensores totais do capitalismo, e o capitalismo ele precisa sempre crescer. Não é? E para ele crescer, uma hora ele vai ter que ocupar esse espaço que hoje é composto por verde. Basicamente, por uma questão puramente economicista, não tem fundamento nenhum que eles falam. Né? Agora, já a esquerda sequer conhece o Código Florestal brasileiro, que, por exemplo, foi redigido pelo próprio Aldo Rebelo, que fala com propriedade sobre essas picaretagens que a mídia fica denunciando, porque muitas vezes acontece um certo desmatamento, mas é um desmatamento legal, previsto na lei. Isso aí, exatamente. Por exemplo, agora, eu não sei se você está acompanhando, está passando em vários locais, que está tendo queimadas sim. Europa, né? Sim, Europa, exatamente. No verão aqui no Brasil. Só que quando aconteceu isso aqui no Brasil, se tornou uma tempestade no copo d'água. Quando acontece no Brasil é desmatamento por ação humana. Quando acontece lá é mudança climática. Pois é. Então, é um atentado corriqueiro, né? Um atentado cotidiano contra a soberania do Brasil. Sim. E então, a gente não pode aceitar isso de forma alguma. Então eu gostaria que você encerrasse aí. Obrigado por ter participado. Muito obrigado, Mirko. Eu só queria aqui, aproveitando o ensejo, né, convidar o pessoal, se for possível, a também nos acompanhar lá no canal Via Romana, Rafael Queiroz. Nós agora terminamos, né, essa primeira turma aí que nós falamos de História do Fascismo, um curso que nós demos justamente para esclarecer o assunto, que é muito mal compreendido aqui no Brasil. E agora vamos abrir uma segunda turma. Né? O pessoal aí que tiver interesse, a gente vai abrir uma segunda turma e
a gente não só fala sobre fascismo, mas também sobre todo o contexto de movimentos nacionais ali no século XIX, século XX, que é fundamental para a gente entender, né, como eu falei, os pressupostos do pensamento da ideologia nacionalista, né, a terceira posição. Tá? Então, agradeço aí o espaço que você abriu e vamos trabalhar juntos, né, para um Brasil grande e soberano. Eu vou deixar, inclusive, quando eu postar esse vídeo aqui, eu vou colocar o link do seu canal e se Beleza, inscrevam. muito obrigado. É um dos poucos no Brasil que conhece sobre o verdadeiro fascismo, porque se você for ter aula de fascismo em qualquer universidade brasileira, pública ou privada, nenhum deles, eu sei, porque eu frequentei, vai utilizar uma bibliografia primária do fascismo, ou seja, bibliografia dos fascistas. Normalmente, utilizam bibliografia de difamadores do fascismo. Então, Norberto Bobbio. Humberto Eco. Isso. Estão pegando esses caras aí. Então, se inscrevam no curso dele, vale muito a pena, e também se inscrevam no canal que eu vou deixar aqui na descrição. Um forte abraço e valeu. Abraço, Mirko. Tchau, tchau. Tchau.